Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Vamos esperando o pessoal entrar e já já a gente começa. 2, 3 minutinhos. Deixa eu ver quem eu já estou vendo aqui. Ademar, Aderjuan, Alessandro, Ailton, Henrique, Isabela, Jair, João Ferreira, Júlia, Lucas, Tiago, Vitor, Sérgio, Maria Aparecida, Márcio, Paulo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos ter a apresentação, o pontapé inicial dado aqui pela nossa querida Gabriela, mas eu acho que ela ainda não entrou. E o professor Bachu vai entrar daqui a pouquinho também. A gente pode ir começando. Pessoal, já adiantando uma outra coisa, em relação ao texto do próximo encontro, eu já defini as páginas e vou passar para vocês lá no nosso calendário de leituras, tá bem? E depois a gente circula no grupo lá de WhatsApp também quais são as páginas do texto do Habermas. E aí já fica mais imediato. Lembrando que provavelmente na próxima semana a gente vai ter... É você que vai apresentar, né, Alessandro? Isso. A gente deve ter, Alessandro, a presença do professor Pablo Holmes, tá? Mas eu te aviso direitinho e a gente combina como é que a gente procede, tá bem? Tá legal. É na outra semana, né? Dia 7, Isso, né? exatamente. Daqui a 2 semanas. Combinado. Acho que a Gabriela está entrando aqui. Assim que ela entrar, a gente já pode começar. Gabriela, não sei se você nos ouve aí. Acho que ela está conectando o áudio ainda. Pessoal, enquanto a gente vai enrolando aqui para a Gabriela conectar o áudio, deu tudo certo no compartilhamento do link da sala? Eu estava vendo vocês discutindo lá no grupo. É ruim perguntar isso para quem, obviamente, conseguiu o acesso, né? Talvez não faça muito sentido a pergunta, mas não temos notícia de pessoas perdidas no meio do caminho, né? Ou vocês têm? Não, ótimo. Então, provavelmente se acertou aquilo e a coisa... No meu não chegou por e-mail. Eu sempre estou recebendo algum colega que cola ali. Tá. Talvez envie de novo, talvez refazer a inscrição seja uma solução, porque Tá. pelo que eu pude ver, alguns tiveram esse problema também, refizeram e conseguiram resolver. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse sistema de enviar no grupo é bom. Ele facilita as coisas também. Professor, Pode falar. bom dia. É o seguinte, tem um colega que ele não vai poder participar e ele estava indagando se haverá possibilidade desse ponto ser disponibilizado no Canvas, alguma coisa assim, gravado. Olha, Sérgio, sinceramente, eu não sei. Vou perguntar para o pessoal, porque geralmente as nossas aulas elas ficam disponíveis para os alunos, né? Você sabe bem disso. Elas Sim, ficam lá sim. no Canvas, né?
E o grupo, em princípio, a gente não tinha essa perspectiva de divulgar dessa maneira, sabe? Mas eu vou perguntar, já que elas estão ficando gravadas de qualquer maneira, eu vou perguntar para o pessoal da coordenação se há alguma maneira de disponibilizar isso ou não. E aí a gente conversa depois no grupo ou na semana que vem, tá bem? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Até porque, professor, está muito rica a discussão, então é até bom realmente depois a gente poder reassistir. Até eu quero reassistir depois, que eu tenho aprendido muita coisa. Estou achando tudo muito interessante. É verdade, o material não pode se perder mesmo, não. Mas eu sei que existe uma dificuldade para colocar esses vídeos rapidamente na internet. Isso eu sei. Eu vou investigar e a gente conversa depois, tá bem? Maravilha. Gabriela, você nos ouve aí? Tudo bem, Gabriela? Bom dia. Você que vai dar o nosso pontapé inicial aí. E eu já estou querendo te franquear a palavra. Já vou te passar a palavra para você partir daí. Pode ser? Tá bom. Pode ser, professor. Posso começar? Pode. Então, primeiramente, bom dia. Eu acho que ainda é bom dia. Eu sou a Gabriela. Eu sou aluna de graduação. Eu estou no meu 2º ano da Faculdade de Direito. Então, eu sou aqui na apresentação do grupo, eu sou a única aluna de graduação que estou fazendo a apresentação do texto. Outras pessoas estão em um nívelzinho a mais de estudo do que eu. Então, eu já vou pedindo uma paciência de todo mundo pelas minhas limitações ainda não alcançadas com a teoria, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, de uma forma mais simples, porque é a forma que eu mais entendo. Então, o texto que o professor pediu para eu ler, né, que eu me candidatei, foi do livro Entre Têmis e Leviatã, Uma Relação Difícil. Como é um pontapé inicial e eu tenho poucos minutos para fazer, eu queria entrar logo na discussão, não vou ficar me atendo a pontos de apresentação do livro, apresentação do autor, porque a discussão do capítulo em si, que foi, na verdade, a parte do capítulo, que é a evolução social como desenvolvimento da consciência moral e a evolução do direito conforme o modelo Habermasiano. É um capítulo assim, muito rico. Assim, quem não leu, eu incentivo fortemente a ler. Porque o que eles vão tratar aqui? O livro em si, pelo menos pelo que eu entendi, ele está querendo fazer uma situação da ideia de justiça dentro do Estado. E ele vai passando pela ideia de desenvolvimento de justiça e como isso se estabelece dentro do Estado, né? Fazendo um paralelo entre Têmis e o Leviatã. Nesse capítulo específico, ele faz uma análise muito rica de Habermas, que ele vai pegar as teorias da psicologia cognitiva, eu acho, e vai fazer um paralelo com teorias do Estado, principalmente com a teoria do Estado Democrático de Direito, que Habermas aborda. E aí ele vai fazer um paralelo. Ele pega as teorias de Piaget e as teorias, depois que um pouquinho mais desenvolvidas, de Kohlberg, não sei se é assim que pronuncia, mas... E aí ele vai colocar como que cada um desenvolve essas teorias e depois ele faz um paralelo com o Estado. E só para fazer aqui, quando eu estava lendo e quando eu comecei a fazer a leitura das teorias da psicologia, tanto de Piaget quanto de Kohlberg, eu fiquei assim, bem perdida, porque quando eu sou um pouquinho entusiasta das teorias de psicologia, e quando eu via os textos a respeito, sempre estava relacionado com a idade. E aqui, em si, ele não relaciona com a idade, isso me fez ficar um pouco perdida. Então, eu peguei a idade, só para fazer um exemplo. Com relação às teorias de Piaget, ele vai falar sobre o estágio sensorial motor, depois do estágio pré-operacional, depois do estágio operacional concreto. E isso, Habermas vai fazer um paralelo com o estágio pré-convencional, convencional e pós-convencional da sociedade, mas de acordo com o desenvolvimento do indivíduo. De acordo com o Piaget, o estágio sensorial motor vai do 0 a 2 anos e é a fase que os sentidos da manipulação dos objetos das crianças ali estão desenvolvendo. Nessa fase,
as crianças ainda se entendem como parte dos pais, como se um fosse parte do outro. E eles não têm uma noção ali de indivíduo, uma noção subjetiva estabelecida. A partir dos 2 anos, que vai mais ou menos a idade dos 2 aos 7 anos, o indivíduo ele desenvolve a imaginação e a memória. O Piaget ele chama de fase pré-operacional. E aí ele tem uma compreensão melhor sobre a ideia de passado e futuro. Mas ainda muito, muito pouca. Assim, quando você vai falar com a criança, você vê que ela não tem muita noção. O momento é o agora, não existe passado e futuro. Mas aí ele vai desenvolvendo, e dos 7 aos 11 anos, ela chega num estágio operacional concreto, que é a consciência sobre os outros e os eventos externos, iniciando aí a fase do pensamento lógico. E depois, a fase operacional formal, que é a partir dos 11 anos para mais, as crianças desenvolvem, né, começam a usar mais a capacidade lógica para resolver os problemas e planejar e ver o mundo ao seu redor. Aí, Kohlberg ele vai desenvolver essa análise de Piaget, e ele vai analisar o desenvolvimento moral do indivíduo. Como que é muito interessante, como é que o indivíduo ele vai formando o seu entendimento moral. E aí ele coloca que, primeiro, lá naquela fase, quando ainda é do 0 a 2 anos, quando a criancinha ainda está pensando, se sente parte do pai, ele vai falar que ali ainda o indivíduo é motivado pelo medo e pela punição, e pela obediência. Então, o que ele faz é com base nisso. Depois, a sua ação vai ser motivada por obter recompensa, no segundo estágio. E depois, motivada pela aprovação social, já no terceiro estágio. Aí, gente, vocês fazem a relação com o estágio que eu acabei de falar do Piaget. Depois, a motivação pela manutenção da ordem social, que é o quarto estágio. E depois, a motivação pela proteção do bem-estar coletivo. E no último estágio, seria zelar pelos princípios e éticas universais. Mas aí, Kohlberg, essas são as divisões das 6, da sua teoria, né, em 6 partes. Só que ele desenvolve, ele corta em 3 partes, né, que seria o estágio da orientação para o castigo, que seria o nível pré-convencional, o nível e a orientação pragmática. No nível convencional, seria a orientação para a concordância e orientação para a lei e para a ordem. E no nível pós-convencional, seria a orientação legalista do consenso social e a orientação eticista dos princípios. E aí, Habermas, ele vai pegar esses conceitos desenvolvidos por Piaget e por Kohlberg e vai fazer uma analogia dentro da sociedade. E aí, tem um nome difícil que eles colocam aqui, que é uma análise ontogenética a filogenética. A ontogenética seria essa análise do indivíduo, né? E o Habermas vai botar para o filogenético, que já seria para a sociedade. E aí, o Habermas, ele vai fazer um paralelo dessas mesmas 3 tópicos, colocando o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. E dentro dessas três etapas, ele vai fazer uma análise do Estado, né, da evolução do Estado e da evolução do direito. Na evolução do Estado, ele vai colocar o Estado arcaico, depois o Estado tradicional e depois o Estado moderno. E aí, no estado arcaico, o paralelo que ele vai fazer quando o indivíduo está ali nos primórdios do seu desenvolvimento moral, era quando ainda o Estado estava na era mítica, quando a base da obediência, a base do fazer era pela obediência, e por uma noção mais metafísica, e uma noção mais de punição e consequência. Aí depois vem na fase tradicional, já tem um maior desenvolvimento da noção indivíduo e uma separação, né, entre o indivíduo e
ação dele, porque ainda na fase arcaica não tem essa separação, é mais uma análise objetiva. Já na fase tradicional já tem essa separação, mas ainda não tem uma separação do direito e da ética e da moral, ainda está tudo junto, e muito ligado ali com a ideia com a ideia religiosa, né? Que era muito ali na fase da Idade Média. E depois, na fase moderna, ele fala que seria, assim, paralelamente com a teoria do indivíduo, seria quando o Estado estaria alcançando a fase pós-convencional, ele já estaria conseguindo ter uma capacidade crítica de olhar para a norma e entender se ela é correta ou não, e não só apenas aceitar a norma como se ela fosse certa sem fazer nenhum juízo de valor. Porque, na verdade, eu não falei isso, né? Eu só citei os estágios de desenvolvimento. Mas, assim, fazendo uma análise geral, o desenvolvimento moral, ele passa de um desenvolvimento que primeiro é por obediência e depois o indivíduo, ele se identifica com a norma, mas ele não tem uma análise crítica sobre a norma. Ele acha que a norma é certa porque ela está ali. E aí, só depois da fase da adolescência, ele vai começar a pensar numa norma, numa ideia mais de princípios, de falar, não, peraí, a gente precisa entender melhor sobre essa norma. Será que só porque ela está ali, ela está certa? Ou será que a gente precisa ter uma noção de princípios mais universais e para questionar nessa norma? E aí ele vai falar que essa fase de questionamento de se a norma está certa ou está errada, com base em princípios universais, ela só vai ser desenvolvida assim, na noção de Estado na era moderna. Só que depois, no desenvolvimento do capítulo, ele vai falar que a gente não está nessa fase moderna completamente completa. E aí, depois ele vai fazer uma análise, o capítulo, assim, ele vai discutir sobre a análise de Habermas, sobre essa questão de um princípio mais universalista, que seria aplicável ali para todo mundo, com a ideia de que não tem um princípio individualista. Gente, vocês me perdoam, mas eu não conheço muito Luhmann, então eu só estou falando o que mais ou menos estava ali no capítulo, mas eu acho que ele não tem uma ideia muito universalista sobre a questão de princípios. Mas aí, quando... na última fase do capítulo, ele vai falar sobre as noções da evolução do direito, relacionando com essa teoria de Kohlberg e de Piaget, né, do desenvolvimento do indivíduo, do desenvolvimento moral do indivíduo. Ele vai falar que no direito tiveram também 3 épocas relacionando com o pré-convencional, convencional e o pós-convencional, que era primeiro o direito revelado, depois a época do direito tradicional e depois a época do direito deduzido e depois o direito positivado. Só que é importante falar que Habermas ele tá fazendo tudo isso analisando de acordo com essa teoria do agir comunicativo. Então, ele vai colocar isso como um ponto-chave e ele fala que antes da noção de comunicação, né, na sociedade, não tinha como você fazer qualquer análise de direito, porque tinha que haver primeiro essa premissa de ter uma comunicação e toda a teoria dele desenvolvida sobre o agir comunicativo. Aí ele vai falar sobre o direito revelado, o direito tradicional e o direito deduzido. E aí, assim, é muito parecido nessa fase que ele vai falar do direito, sobre a questão da sociedade, né? Que a época do direito revelado tinha muito ali uma noção de mítico, uma análise objetiva, né? Não separando a ação do interesse do indivíduo, não tinha uma análise do indivíduo assim, era só uma análise objetiva. E aí depois, no direito tradicional, já tem uma diferenciação entre o indivíduo e a ação, mas ali ainda muito ligado à religiosidade, a uma noção mais mítica e metafísica. E aí ele vai falar que só na época do direito deduzido, que é ali mais ou menos no justo naturalista, que vai começar a separar as questões de ética, moral, das questões de direito. Vai começar, mas ainda não tanto. E só vai separar mesmo quando chegar no direito positivado.
que aí o direito vai ganhar uma procedimentalização e uma formalização. E aí ele também fala uma coisa muito importante, que ele discorda um pouquinho da escola de Frankfurt e de Marx, porque lá eles vão falar sobre a questão do materialismo histórico e de que as ações do indivíduo ele tem um fim. E aí Habermas ele vai um pouco ao contraponto, ele vai falar que isso, na verdade, está ali dentro, mas não é isso especificamente. E, para finalizar, ele vai falar que dentro, no finalzinho do capítulo, ele vai falar essa noção de direito, que o direito é assim, tem ali uma noção de mercado, uma noção de poder, mas ele é mais do que isso, porque ele também precisa ser justificado racionalmente e a partir dos seus procedimentos e os seus princípios. E é isso. Eu acho que mais ou menos o resumo do texto. Desculpa, gente, por ter passado um pouco. Eu espero que eu tenha conseguido fazer um resumo um pouco bom. Pelo contrário, Gabriela, brilhante poder de síntese e dá um pontapé excepcional aqui para a nossa discussão. Eu te agradeço bastante. Foi uma síntese impressionante, eu diria. Muito bem, muito bem. Pessoal, vamos fazer aquela rodada de... vou só passar a palavra para o professor Bachu, dar o bom dia dele aqui. Não, quer não. Vamos passar para o pessoal, para as questões e para as manifestações. O que vocês acham? Vamos fazer uma rodada inicial? Quem gostaria de usar a palavra? Eu vou perguntar, então, para a Gabriela. Pode, vai, Sérgio, fala lá. Posso aí, professor? Sim. Vamos lá, então, né? Porque o texto ele é bem denso, né? Ele trata de vários aspectos. Eu vou tentar fazer um recorte a partir da perspectiva do direito, né? Meio que indo para o final, né? O que a colega trouxe, né? Que é uma questão que me interessa, sobretudo essa evolução que ela traz, né? Que não é um aspecto Habermas, ele parte das teorias psicológicas de Piaget, né? E é como se fosse não é mais centrado, né? O aspecto no que concerne à sociedade, né? Ele parte do indivíduo, mas traz para a sociedade, ou seja, ele consegue haver uma diferenciação, né? Ele percebe essa diferenciação na sociedade que vai surgindo, uma espécie aí de funcionalização, e ele estabelece, no meu entender, uma relação, assim, ele coloca, por exemplo, a teoria de sistema de Luhmann, ele não concorda, assim, ele faz uma crítica, né? Não que ele concorde, ele faz uma crítica porque ele acha que ela parte de uma perspectiva de razão instrumental, né? Onde ele traz a questão do agir, do agir comunicativo, da teoria discursiva dele, onde se coloca o direito. E eu vou trazer aqui um paralelo, que inclusive está no texto, que essa razão instrumental, por exemplo, que ele observa em Marx, que ele observa também em Weber, né, que é sobretudo em Marx, a questão só do econômico, né, ele chama isso aí de colonização do mundo da vida, ou seja, se esse instrumental, essa razão instrumental toma conta, isso vai dar ensejo a estados totalitários, enfim, você não tem a questão, seja do indivíduo, né, mesmo, mas da própria sociedade, e aí disso decorre, isso aqui é o interpretação que eu tive, da necessidade do direito, né, do direito enquanto esse campo público, onde a partir da sociedade, por Habermas, né, não, já fugindo de Kelsen, e a partir da sociedade surgiria o direito, né, como agir comunicativo, ou seja, no último estágio, onde a questão da fundamentação da validade, ela não é só uma dicotomia entre ação e fundamento, mas um agir comunicativo, ou seja, onde há um procedimento, condições de procedimento para que se produza
uma análise, inclusive, dos princípios, né? Uma verificação de validade, vamos colocar assim, dos princípios a partir de um procedimento que seria o direito. Então, o direito ele é necessário nesse sentido da sociedade, ele não é só, isso aí, numa perspectiva crítica que tem, que eu percebo de Marx, que o direito não é só um meio da sociedade burguesa, não, ele é também pressuposto, né, enquanto agir comunicativo. E são essas considerações, professor, que me vem à mente nesse momento. Obrigado, Sérgio. Falaremos, vamos discutir, que eu acho que você coloca pontos importantes. Passo a palavra para o Adejuan. Escutam? Sim. Serei breve, professores e colegas. Aqui, até o que o Sérgio pontuou, essa questão da diferenciação funcional da sociedade, né, que outros atores abordam, não só Habermas, ele estabelece aí 2 cortes, né, de diferenciação da arcaica para tradicional, se não me engano, e depois para da moderna e para pós, né? Pós-moderna. E outros atores, como por exemplo Benjamin Constant, ele vai fazer um corte só, que é a questão da democratização de massas, né? Quando você tem ali a abertura de né, para pessoas participarem, você, na verdade, limitar um pouco com que as pessoas participassem da vida pública, porque ele diz que a liberdade dos antigos é justamente todo mundo participar da vida pública, né, e a liberdade dos modernos é alguém te representar na vida pública e você cuidar da sua vida, né? Então, eu só queria saber, na verdade, eu queria colocar essa questão também, no sentido de como é que se insere, professor Bachu e professor Gabriel, a democracia, onde é que se insere aí nessa diferenciação funcional de Habermas, exatamente, né? Se é justamente desse último grau de diferenciação funcional, no sentido do agir comunicativo, ou ele é resultado. O agir comunicativo seria o resultado da democracia de massas, ou ao contrário? Seria essa a minha questão. Excelente pergunta, Adejuan. Excelente pergunta. Vamos continuar na nossa rodada de manifestações, já anotando essa pergunta do Adejuan, que eu acho que é importante, né? Qual é a relação entre ação comunicativa e democracia? Quem mais gostaria de se manifestar? Marcel. Tudo bem? Bom dia, professor Gabriel, professor João, pessoal. Rapidinho também, que o tempo é curto, só provocações iniciais, né? Texto muito bom, né? O professor Marcelo Neves, ele é excelente, realmente. Eu sou um grande fã dele aí. Eu acho que o texto também brilhantemente resumido aí pela Gabriela. Desafio, hein? O texto tem muitas nuances e foi muito bem sintetizado. O texto serve como uma bela síntese de aspectos centrais da visão do Habermas, né, com algumas pinceladas aí do Luhmann também. Eu, assim, no meu modo de ver, esses pontos de partida dele, Piaget, né, grande autor no âmbito da educação e dessas noções de psicologia, eu só tenho um pouquinho de receio, às vezes, com a gente beirar o psicologismo um pouco. Aí você é ousado aqui em termos de crítica, né? Eu acho que ótimos pontos de partida. O Habermas, em muitos momentos, ele deixa claro que não é uma visão assim racionalista, ele leva em consideração também fatores que são irracionais, mas a gente percebe que todo o tempo aqui no pós-convencional o que surge é uma ideia de reflexividade, né? Isso nem sempre está presente nas estruturas, né? Então eu fico só com esse pontozinho aqui crítico, né? E a gente verificar que também de qualquer um dos autores, né, tanto os que alimentaram Habermas quanto o próprio Habermas,
esses modelos não são estanques, né? Assim, pelo menos não me parece que sejam. Acaba havendo muita... Você pega a nossa sociedade atual, né? A gente pode interpretar nesse contexto pós-convencional, mas a gente tem uma série de fatores que remetem aos modelos anteriores cotidianamente, né? Isso é uma coisa curiosa também, como a coisa vai se construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo. E a última observação quanto ao último parágrafo mesmo, como ele busca ali valorizar a questão da justificativa do direito, né? Quer dizer, por mais que a gente tenha avançado, tudo mais, já estamos num momento ali do direito posto, tudo bem, mas não há uma autonomização total, quer dizer, há com relação a explicações metafísicas, mas há uma dependência de algo, né? Uma justificativa que tem que ser dada de alguma forma. Se essa justificativa não for dada para as normas jurídicas, alguma coisa não vai funcionar bem. Isso também me chama a atenção. Só essas provocações também, rapidinho, mas vamos seguir com a rodada, que hoje está interessantíssimo. Obrigado. Obrigado você, Marcel. Ótimos pontos levantados por você. Eu acho que a crítica passa por aí mesmo, né? Essa capacidade de dividir essas categorias e de estabelecer uma relação de desenvolvimento ou de evolução entre elas é, sem dúvida, o desafio, digamos assim, de justificação interno e externo da própria teoria, né? Você tem toda a razão. Eu também eu vou nessa direção também. Ótimo. Isabela. Oi, tudo bem? Eu queria aproveitar o gancho do Marcel, que também foi uma questão para mim, assim, eu estava tentando pensar o texto em alguma relação com o texto que a gente leu na reunião passada, né? E me chamou atenção essa questão que o Horkheimer, que era um problema para o Horkheimer, né? Da transferência, assim, a transposição, de certa maneira, do método científico bem estrito sensu, né, das ciências naturais, para um outro campo, né, da sociologia, das ciências sociais, humanas, enfim. E me parece ser um pouco... eu acho parecido assim, com o jogo do Habermas também, né, de fazer essa transferência do modelo ontogenético, né, que vem da psicologia cognitiva, que, enfim, é bem específico a isso, para criar esse modelo filogenético, que seria, de certa maneira, até uma psicologia social, enfim, um esquema da sociologia, né, enfim. E considerando, sei lá, esse próprio ênfase na questão de sempre fundamentar as decisões, de pensar racionalmente sobre o nosso discurso, né, que acho que é uma coisa importante para Habermas, mas eu acho que é uma coisa muito brusca, que ele não chega a elaborar muito bem. Talvez, mas enfim, normalmente difícil, como o Marcel falou, fazer uma crítica a isso, né? O que é muito brusco, que ele não elabora muito bem? Desculpa, só para eu pegar. Essa transposição do modelo ontogenético ao modelo filogenético, pegar um modelo, né, da psicologia cognitiva. Isabela, perdão, pelo menos na explicação do Marcelo Neves, né? Porque o Habermas em si a gente não... eu não conheço a fundo também. Nada, da mesma forma, não dá para... Sim, claro. Mas, enfim, né, eu percebi também que o Marcel fez esse comentário, né, sobre o nível pós-convencional, né? E, na verdade, o que me incomodou mais foi a questão do nível pré-convencional, assim. Imagino que o Habermas tivesse em mente um escopo histórico, né, europeu, enfim, né, quando ele estava falando sobre esses grupos primitivos, assim. E eu sei que no momento em que ele estava formulando essas noções, né, no século XX, essas noções meio de primitivo, selvagem e tal, eram bastante recorrentes, né? Hoje em dia já é um pouco complicado falar nesse sentido, eu acho, dentro da antropologia. Mas, assim, trazendo para o Brasil, né, que é onde a gente está, eu acho um pouco estranho, assim, tratar dessa maneira, assim, parece um pouco, não sei, uma noção
bem complicada, assim, para antropologia mesmo. E, assim, obviamente, tendo noção de que eu estou falando de uma coisa que aconteceu no século passado e que, né, não dá para olhar totalmente com a ótica de hoje, não é a mesma coisa. Mas fazendo isso de qualquer maneira, né? E eu pensei também, assim, ele faz várias diferenciações que supostamente os primitivos estariam em deficiência por não fazer, sabe? Essas dicotomias de cultura e natureza, coisas e sujeitos, subjetivo-objetivo. Eu sei que a teoria pós-moderna já, entre aspas, né, a teoria pós-moderna, já tratou um pouco dessas dicotomias que o Habermas estabelecia de uma forma bastante rigorosa, né? Mas eu pensei em fazer de uma outra maneira, fazer um comentário sobre essas dicotomias de uma outra maneira. Então eu pensei assim, pensei um pouco na Strathern, na antropologia, né, que é uma antropóloga que já pensa de uma outra maneira, que não consegue fazer essa diferenciação entre natureza e cultura. Eu pensei também no Alfred Whitehead, um matemático, filósofo, físico inglês, que critica o que ele chama de bifurcação da natureza ao se dividir essa natureza exterior, eterna, né, e a natureza mais social, das relações humanas, que seria a cultura, né? Ele problematiza isso. Pensei também numa bióloga chamada Lynn Margulis, que faz uma leitura simbiótica, né, faz a teoria da simbiogênese, fala do ser humano como um holobionte. Então, até no texto, Marcelo Neves fala que é problemático como citando, né, o Piaget, como o indivíduo se vê numa simbiose, né? E, assim, tem teorias hoje em dia que defendem essa leitura simbiótica, inclusive para questões filosóficas, sociais, políticas, né? Mas, enfim, estou misturando um monte de coisa que eu tenho lido recentemente que me interessa, assim, me entusiasma, mas, obviamente, enfim, talvez tenha ficado jogado demais, não sei se ficou muito confuso. Acho que é isso. Excelente, Isabela. Excelentes reflexões, né? Eu acho que a gente tem que trazer um pouco para um debate um pouco mais atual, realmente. Eu acho que você tem inteiramente razão, pelo menos assim, do meu ponto de vista, você tem inteira razão nas críticas que você tá levantando. É um ótimo ponto para a gente conversar, né? Essa questão que você aponta da separação natureza e cultura, o estabelecimento hierárquico entre fases de desenvolvimento de diferentes sociedades, é realmente algo que, se você falar isso hoje num departamento de antropologia, você sai morto, e com razão, né? Mas excelente ponto, parabéns pela bateria aí atrás também, magnífica, e vamos que vamos. Bachu, você queria falar alguma coisa? Não, vamos pegar o Márcio, está com a mão levantada, depois Márcio, a Marília, aí depois, e o Diogo, depois também, aí pessoal da graduação, só motivar vocês, se tiver, não se acanhe, se tiver dúvida de entendimento, pode fazer a pergunta nesse primeiro bloco aqui, que aí a gente dá uma passada geral, tá? Boa. Márcio, a palavra está contigo. Bom dia, professor Gabriel, professor Bachu, bom dia aos colegas. Duas considerações rápidas, especialmente relacionando a obra do professor Marcelo Neves com a outra obra dele também já clássica, da constitucionalização simbólica, e quando ele trata dessa questão das teorias das ações comunicativas, eu acho importante revelar, é uma categoria do Habermas também, a questão do agir estratégico, né? Quando a gente pega essa ideia da lei como um modelo normativo jurídico, que é o sentido que se expressa, expressa esse agir estratégico em contraponto ao próprio caráter político-ideológico, né, da legislação, né? E então, assim, eu acho que esses dois aspectos, né, da função instrumental da Constituição e da legislação,
e essa diferenciação entre o modelo normativo jurídico, político e ideológico, e como essas teorias das ações comunicativas e do agir estratégico revelam, manifestam esses sentidos, né? Eu acho que era esse ponto rapidamente para trazer. Excelente, Márcio. Ótima reflexão. Realmente, é algo que eu acho que a gente vai debater daqui a pouco, sem dúvida. Professora Marília. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu já começo aqui desde ontem, né? Nós tivemos reunião no grupo de pesquisa pedindo desculpas. Eu tive faringite, estou me recuperando. Hoje a voz está saindo, né? Quer dizer, está ficando cada vez melhor, mas ainda assim bastante prejudicada. A minha discussão aqui em relação à leitura do texto e à leitura do Habermas, propriamente dito, obviamente que, assim, toda vez que a gente faz esse tipo de estudo, interessa ler o autor, no meu caso específico, a partir do campo do direito. Quer dizer, qual seria a confluência, né, do pensamento? Porque, evidentemente, que você deslocar a teoria e fazer uma série de críticas, ainda mais do tipo de leitura que a gente está fazendo aqui, lendo o Habermas, do professor Marcelo Neves, quer dizer, não é a leitura do Habermas em si, mas da leitura que o professor Marcelo Neves fez dele. Né? O que eu gostaria de destacar nessa relação com o direito, e que eu acho que é importante, a gente não pode perder de perspectiva, mesmo para a realização das críticas, é que o agir comunicativo ele tem essa predisposição, não seria o termo, mas assim, talvez o objetivo, de rearticular as relações entre direito e moral, né? Fazer essa rearticulação. Então, a necessidade de construção de estágios, talvez para legitimar essa passagem, né? Quer dizer, fazer o link entre o agir comunicativo e a importância do direito e da moral, né? E como é que as normas jurídicas, então, seriam justificadas? Elas seriam legitimadas a partir dessa ética discursiva, né? Então, assim, a principal crítica que se faz à teoria do agir comunicativo seria uma teoria sem ontologia ou, né, enfim, a partir da lógica do consenso. Enfim, eu acho que tem assim méritos inegáveis, né, para o estudo do direito, para o estudo, principalmente da perspectiva do direito como um discurso prático, né, que, enfim, informa, é o lugar de fala. Eu acho que todo estudioso do direito que se propõe a fazer essas incursões na filosofia, né, exatamente tratar do direito como um discurso prático, quer dizer, nós não estamos aqui fazendo especulações vazias, mas buscando respostas para problemas concretos, e o agir comunicativo nesse aspecto tem o grande mérito mesmo de proporcionar essa rearticulação, né, como uma teoria pós-positivista, proporcionar essa rearticulação entre ética e moral. E, então, eu acho que isso ganha mais importância do que mais direito, menos psicologia, né? Ou menos antropologia. Talvez você pudesse ter críticas em relação a essa taxonomia muito estanque, muito fechada, mas na construção do argumento para legitimação do agir comunicativo, né? Isso apresenta um papel importante. Então, era isso que eu queria deixar aqui como contribuição. Excelente, Marília. Excelente. Bom ponto. Só dizer que a gente pegou o Marcelo Neves aqui como preparação. Na próxima aula é o Habermas mesmo, que a gente vai pegar pelo cangote. Esse aqui foi só para preparar. Já falamos desse ponto. Vai lá, Gabriel. Muito bem, muito bem. Obrigado, professora. Passo então a palavra para o Diogo. Bom dia, Diogo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor João. Bom dia a todos. Minha percepção aqui vai muito na linha da professora Marília. Para mim, o que é mais interessante desse texto, pelo menos dessa leitura do professor Marcelo sobre o Habermas, é de como a construção que ele faz com base nas teorias lá do Piaget e do Kober vão fundamentar depois a crítica que ele vai fazer às concepções de modernidade e de pós-modernidade para chegar no final na questão da evolução do direito e na questão de que o agir comunicativo e a legitimação procedimental seria uma forma de rearticular, como a professora colocou aí, a moral e o direito, ou seja, o direito positivo ele vai além daquela vai além daquilo que Weber e Luhmann propõem. Ele não é uma positivação desfundamentada, e essa fundamentação se dá pela legitimação ali procedimental,
que é feito pela teoria do agir comunicativo. Um ponto aí que aí já é uma percepção minha, talvez até um pouco simplista, mas lendo o texto do Marcelo Neves, depois de ter lido também a parte do Luhmann, me parece que a todo momento o Habermas, talvez por partir do pressuposto do agir comunicativo e de que comunicação, em tese, só se comunica quem quer chegar a um entendimento, me parece que ele foge a todo momento de um certo fatalismo, que é a tendência, uma tendência das teorias sobre a modernidade que ele busca enfrentar. Então, ele está fugindo um pouco desse fatalismo, tentando achar uma solução mesmo. E acho que a solução que ele encontra para isso eu consigo inserir a moral de alguma forma, os pressupostos morais no direito como forma de discurso. Acho que é isso. Isso é uma leitura minha, não sei se eu estou sendo muito ousado de fazer, mas eu acho que talvez é isso. O Habermas não consegue fugir de fazer uma teoria de chegada para tentar justificar a própria ideia de que a modernidade, a razão da modernidade continua sendo uma razão única, não fragmentada e etc. e tal. Acho que é mais ou menos isso. Enfim, eu queria parabenizar a Gabriela, cara, porque um estudante de segundo ano de graduação fazer a síntese que ela fez num texto tão denso é de tirar o chapéu mesmo, porque é um texto. Eu tenho aqui páginas e páginas anotadas da minha leitura e enfim, são muitos caminhos até ele chegar onde muitos caminhos que o Habermas faz e que o Marcelo Neves reconstrói. Então, parabéns aí, viu, Gabriel? Excelente, Diogo. Excelente. Ademar, a palavra está contigo. Eu vou naquela linha de quem não leu o texto e acaba puxando de outras coisas que leu na vida. Mas aí, estudando isso, a gente entende por que o professor Marcelo Neves e o professor Adeodato não se topam muito, né? A gente consegue entender aí o ódio dos dois. Porque se você pegar essa base toda que o professor Marcelo lança e jogar numa perspectiva da retórica, né, realmente não sobra muita coisa de pé, né? E o que me chama a atenção, até fazendo um link com o que foi dito antes, e aí puxando de novo para fora do texto, mas com a tese de livre docência do professor Tércio, a função social da dogmática jurídica, quando ele linka ali quando a dogmática e a ideologia se tocam. Quando a ideologia passa a ser uma dogmática e essa dogmática tem uma inserção pragmática. Se a gente olhar por esse viés, entendo eu que a teoria do agir comunicativo do Habermas vai esbarrar especialmente no aspecto essencial de argumentação legislativa, muito mais do que argumentação judicial. Só isso. Boa, obrigado, Ademar. Vamos falar um pouquinho, Gabriel? Antes, só insisto na pergunta se não tem pergunta de compreensão mais básica do pessoal da graduação que está acompanhando o grupo aí, só para não deixar nada para trás, né? Como eu mencionei, a gente escolheu esse texto do Marcelo Neves. A gente não está tão preocupado assim com a leitura que o Marcelo Neves faz, nem do Habermas, nem do Luhmann, mas é mais assim um texto de entrada para a gente escalar e discutir os autores mesmo, né? Essa aqui é só para a gente ir aquecendo. Se tiver dúvidas rápidas, assim, não entendi isso, não entendi aquilo, agora é a hora. Que aí Professor, bom dia. Eu li o texto, eu fiquei só, não consegui compreender bem o paralelo que ele faz com a teoria da ação, que ele, aqui na página 50, se o senhor puder só dar uma pincelada assim, melhor, a professora Marília falou, os outros colegas também falaram. Enfim, porque só um adendo, assim, eu fiquei um pouco adestrita em Parsons, assim, ele começa falando de Piaget, né, dos estágios, faz uma comparação ali, enfim, só que quando você joga para Parsons é totalmente totalmente outra teoria, assim, principalmente teoria comunicativa, enfim, e
E é isso, Tá bom. só nessa parte mesmo, professor, que eu fiquei um pouco em dúvida. Tá bom. Mais alguma Obrigada. dúvida de compreensão, pessoal? Eu tinha vários, professor, só tô tentando achar aqui onde eu escrevi, aí eu pergunto rapidinho, claro. Tá bom. Vamos falando um pouquinho. Quer falar, Gabriel? Quer que eu comece? Pode começar. Bom, um pouco de contexto, né? Da gente... É curioso ler esse texto do Marcelo Neves. Eu li ele e quando eu comecei a fazer meu doutorado, o tema era Habermas e Luhmann, e eu desisti, fiz só do Luhmann, porque eu acho que não tem muita comparação. Mas o Marcelo Neves faz comparando, e a hora que você vai lendo isso, você vai confirmando isso, porque são lógicas muito diferentes, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, eu vou dar umas chaves de leituras aqui desses dois caras, que a gente vai nos ocupar logo mais. E aí eu vou entrar nos pontos que vocês mencionaram, né? Então, bom, o que eles têm de comum? Os dois estudaram com Parsons nos Estados Unidos. Nos anos 60, o Parsons era o cara, né? O que ele fez? Ele traduziu o Weber e o Durkheim nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até o começo dos anos 20, lia só os pragmatistas que estavam lá. Então tinha o Peirce, né? Tinha o George Herbert Mead, tinha Kant, liam todos os europeus, mas não tinha a sociologia continental, não tinha entrado na América, na academia com peso. Quem leva é o Parsons. Ele escreve um livro, Teoria Geral da Ação, Teoria Estrutural da Ação, em que ele faz uma internalização americana do Weber e do Durkheim, do Pareto, né, dos europeus continentais. O Luhmann vai estudar com ele, o Habermas também estuda, e aí eles levam de volta para a Europa essa noção de sistema, só que levam de uma maneira diferente. O Habermas ele desenvolve uma perspectiva que é eminentemente normativa. E o Luhmann descreve uma perspectiva que é de sociólogo do direito. Então, para a gente que está sempre pensando o fenômeno jurídico também aqui, e vários de vocês mencionaram isso, o Habermas ele está comprometido com a ideia de revitalizar de legitimação, mas não de uma moral transcendental, de linha kantiana, uma moral que ele vai desenvolver de uma outra maneira. E o Luhmann ele está preocupado muito mais com uma descrição empírica de como o direito funciona na prática, né? Para ilustrar um pouco essa diferença, tem um artigo muito legal que chama A Restituição do 12º Camelo. O que se tem nessa fábula, né? É uma fábula para mostrar a diferença de pontos de observação. É um texto do Luhmann, isso, e ele fala que um beduíno no deserto, começa com essa questão, ele tinha 12 camelos, testamento, e ele deixava da seguinte maneira: metade dos camelos para o filho mais velho, 1/3 dos camelos para o filho mais novo, e 1/6 dos camelos para o terceiro filho, certo? Então, ele deixa essa lógica. Acontece que o tal do beduíno morre quando ele tinha 11 camelos. Isso dá uma confusão, porque o filho mais jovem queria que arredondasse para 10, e o filho mais velho queria que arredondasse, falava que metade dos camelos seriam 6 e não 5, mas o filho mais novo, não, é 5 e não 6. E eles vão para um juiz que fala o seguinte: eu empresto um camelo para vocês façam a conta, tá? Então aí com 12 camelos, aí a conta fechava. Então o primeiro filho recebia metade, ficou com 6. O terceiro filho ficou com 1/3 dos camelos, 4. O terceiro filho ficou com 1/4 dos camelos, que era 3, né? Que era 1, não é isso? Exatamente.
O fato é que você chegava em 11 camelos e sobrava um que você podia devolver para o juiz. Então, esse 12º camelo, o Luhmann fala que é a moral, a justiça, esse valor que quem está operando dentro do sistema jurídico precisa, mas quem está observando de fora não vê necessidade, vê como uma construção um pouco artificial. Isso para dizer que o Luhmann tem esse olhar sociológico de fora do direito e o Habermas desse olhar um pouco mais moral, de olhar por dentro do direito e renovar, então, a tarefa de legitimação da norma jurídica com argumentos morais. Mas por que ele fala que essa renovação acontece com uma moral diferenciada? Aí é que está o ponto em que eu vou pegar o gancho aqui tanto da fala da Marília, quanto do incômodo da Isabela de achar meio forçado esse negócio aí, esse psicologismo, essa evolução, essa ontogênese, a filogênese, né? Por que você tem esse paralelismo? Bom, primeiro que isso foi isso é um tipo de raciocínio que, na verdade, ele não traz imediatamente o risco de psicologismo, né? Isso é uma coisa que a nossa sociedade excessivamente racional e racionalizante, que aposta todas as fichas na razão, a gente tende a desvalorizar aquilo que é psicólogo ou psicologismo, né? O Norbert Elias, por exemplo, ele raciocina só dessa maneira, como a evolução das estruturas sociais significa uma evolução na estrutura da mentalidade. Nós pensamos de um jeito hoje que tem a ver com o jeito que a nossa sociedade funciona, isso é inegável. Isso na Alemanha, desde os anos 20 até os anos 50 e 60, isso ainda é uma tradição de pensamento importante. Só para vocês terem noção, o Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil lá, a noção dele de cordialidade e de homem cordial é mostrar como essa estrutura da personalidade tem a sua raiz numa estrutura da sociedade, que é uma sociedade patriarcal. Então, esse tipo de raciocínio é muito rico. O Gabriel Tarde, que é um dos principais sociólogos franceses, que perdeu a disputa para o Durkheim, perdeu por isso. Ele apostava de que as razões psicológicas ajudavam a entender a sociedade. E o Durkheim vem com o fato social matando o psicologismo. Então, tomem cuidado com esses rótulos, porque às vezes a gente acaba indo para uma simplificação meio objetiva das coisas que não funciona muito assim. Se você pega toda a teoria da socialização, quer dizer, de como uma criança incorpora padrões de comportamento, o Norbert Elias fala, a sociologia tem que começar estudando a criança, porque a sociedade entra no indivíduo quando ele é criança. É quando nós somos crianças que a gente incorpora noções discursivas elementares, tipo pergunta, resposta, dúvida, ironia, mentira, e valores, ser transparente, ser justo, ouvir o outro, se defender. Esses valores, que na verdade são projeções, a gente projeta nas instituições, eles formam o superego, né? Formam uma parte da personalidade. Então, da mesma maneira, Isabel, como você mencionou que os antropólogos modernos discutiriam muito essa fronteira entre cultura e natureza, civilização e natureza, essa fronteira entre indivíduo e sociedade é tão fluida quanto, né? Qual parte de nós não foi formada em sociedade? O que é o eu verdadeiro? Ele simplesmente não existe. Ele foi formado com a transmissão de valores da sociedade, né? Então, o Habermas, como ele está preocupado em refundar a fundamentação normativa e moral do direito, ele recupera um desenvolvimento moral a partir do desenvolvimento da moralidade no indivíduo. Então, quando a gente pega essa evolução que ele faz, né, que de fato, a primeira vez que eu li o Kohlberg, eu tive a mesma sensação, falei, mas que coisa, é tão forçado isso. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele fala que quando a criança pequena, até ela virar uma criança grande, adolescente, adulto, esse processo significa um descentramento da subjetividade. Ou seja, esse processo, amadurecer, significa conseguir olhar o outro, entender as razões do outro e conseguir se fundamentar perante o outro. Então, uma criança pequena, ela quer mamar, ela quer colo,
ela é id puro, é só desejo. Me dá, eu quero mamar, eu quero minha mãe, eu quero brincar, dá que isso aqui é meu. É só eu o tempo todo. Então, a passagem da criança para o adulto é o centramento no eu, o centramento no outro. Quer dizer, como é que eu me legitimo perante o outro? Eu que tenho filho a minha filha tem 6, já está um pouco menos assim, mas o de 4 ainda você precisa de uma certa marreta para fazer ele não ficar só no eu. E o que ele vai dizer é que a essa mudança de consciência moral corresponde uma consciência moral no nível da sociedade, que é a razão comunicativa, não a razão instrumental. A razão instrumental que o Weber teorizou é o eu. Né? Como eu faço para maximizar meus ganhos? Como eu faço para maximizar meu prazer individual, minha satisfação individual? A democracia deliberativa é o fecho desse processo de desenvolvimento social em que você pergunta como eu me legitimo perante o outro para formar aqui um direito que é válido com base numa ética discursiva. Então, o que ele projeta é esse desenvolvimento da moralidade na ontogênese e na filogênese, quer dizer, no indivíduo e na progressão da sociedade. Né? Então, por isso que, para ele, e o Diogo também falou isso, né, de achar uma solução para incorporar a moral de volta. Foi um pouco isso que ele faz. Né? Quando você cria condições discursivas para ouvir o outro, você abre uma dimensão de moralidade que não está imediatamente presente no positivismo puro. O que o Luhmann diz? Que a moral não é um sistema da sociedade. A moral é um código de conversa que foi herdado da época em que toda a sociedade tinha um único sistema, que era a religião. Esse sistema de religião se fragmenta e a moral não se institucionaliza num sistema próprio. Então, tem pessoas que seguem códigos morais diferentes, né? Com uns mais cristãos, outros menos, uns mais laicos, outros menos, uns mais civilizados, outros menos. A sociedade não garante um padrão de moralidade, não tem esse compromisso. Né? Então, e aí toda vez que a gente compara os dois autores, o Luhmann é aquele papo reto que te deixa meio desconfortável, e o Habermas é aquele cara que te anima de que isso aqui um dia vai ter algum jeito, né? Alguma solução. Então, vocês... né, a pílula azul e a pílula vermelha da Matrix. Né? Tem que ver o que atende melhor. E entrando um pouco nessa questão da democracia que a De Juan falou... Posso só muito rapidamente, o senhor falou dessa questão de ser do Habermas, assim, de estar feliz, enfim, com direito. O senhor acha que ele que ele assumiu um papel de reconstrução da Alemanha após o regime, enfim, após o Holocausto? E talvez ele tenha adotado esse papel para ele em si, no sentido de ser esse condutor da Alemanha, no sentido de reestruturação da Alemanha? Ou não necessariamente? Acho que não. O Habermas, quando ele começa a escrever, a habilitação dele é de 62, a Alemanha já está reconstruída muito. O que eu acho que ele, de fato, tem... ele faz um diagnóstico muito crítico da teoria de Frankfurt, da escola de Frankfurt. Porque a escola de Frankfurt ela entra num beco sem saída, que é um beco de inação. Né? Quando a gente chega aquele texto que a gente estava lendo, a teoria tradicional e a teoria crítica, ele é depois exponenciado pela crítica da reificação, da indústria cultural, de que está tudo dominado pelo mundo administrado do capitalismo. Então, é um mundo muito sem saída, o mundo que o Adorno descreve. É um mundo sem saída para a ação política. Né? Lembra que a gente falou que a teoria do marxismo típico, que é o partido, a revolução, abre mão de intervir no mundo. Então fica uma descrição muito forte, mas uma intervenção muito fraca, zero, próxima de zero. E o que o Habermas diz é o seguinte: como é que você diz que essa sociedade está mal ordenada sem dizer o que seria uma sociedade bem ordenada? Lembra o filme que o Gabriel passou no final, que o Horkheimer explica justamente isso?
O Horkheimer está falando o seguinte, eu não preciso dizer o que é o mundo ideal para eu dizer que esse mundo está desorganizado. E o Habermas fala, não, eu preciso conseguir dizer mais ou menos para onde tem que ir para eu poder sair desse mundo desorganizado para alguma outra coisa. É por isso que o Habermas coloca que você precisa de uma imagem moral normativa para ordenar a sociedade. Essa é a virada que ele faz dentro da teoria crítica, que passa a ser, vamos dizer, uma teoria do direito, porque guiar a sociedade para algum lugar, isso se faz pelo direito e pela política. Né? Então, aí, respondendo à pergunta com a qual você começa, com a democracia para o Habermas, ela tem essa carga moral de manter a capacidade de formar consensos e condensar, vamos dizer, regras morais universalmente aceitas com base numa ética do discurso. Então, nessa linha, o Habermas está em linha, por exemplo, com Kant e com Hegel. Para o Hegel, o Estado é a projeção ética da sociedade civil. O Bachur travou para todo mundo aí ou não? Sim, né? Travou. Engraçado, todo mundo fica esperando, né? Que não sabe se é só para... Porque a gente não sabe se é uma pausa assim, né? Para reforçar a emoção da fala. Voltei. Fala, Bachur. Tá nos ouvindo? Por que vocês estão rindo? Porque você parou numa pausa dramática assim, incrível. Isso, merecia uma foto. Bom, congelou, mas voltou. Perdi até o fio da meada aqui. Não, mas o... Só tá falando de Hegel, que enfim, que o Estado é a projeção moral da sociedade civil. E no Habermas não é da sociedade civil, mas do mundo da vida. O Habermas separa a sociedade em sistema e mundo da vida. Sistema é burocracia, pública e privada, Estado e economia de mercado. E o mundo da vida é aquilo em que você gera visões de mundo que podem ser compartilhadas. É onde Estado e mercado seguem a ação instrumental, que é você agir por um determinado fim. Né? Então, você precisa controlar a dívida pública, você precisa vacinar as pessoas, você precisa combater o desemprego, mas, do outro lado, você precisa gerar visões de mundo coerente que integram isso. Esse é o espaço do mundo da vida. Esse é o espaço dialógico em que você, pela ética do discurso de trocar de lugar com o outro e entender o lado do outro, você consegue gerar uma solidariedade de caráter moral um pouco mais elevada. Então, esse é um pouco, vamos dizer, por onde o Habermas começa com essa reabilitação da moral. E por onde ela entra de novo numa sociologia que vinha, por exemplo, na escola de Frankfurt, não existe a hipótese de falar, não, vamos adotar uma atitude moral em relação aos capitalistas, aos stalinistas e aos... Não existe essa discussão, né? Não existe. Então, Habermas traz muito essa coisa. Oi, quem que está... Eu. Tá. Tem Gabriela, Eduardo, e você já fala, Roberta, pode ser? Pode falar, pessoal. Gabriela. Você está com a mão levantada, não tá? Vai lá. Sim. Não, era só a dúvida que eu tinha achado. Ele fala, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque razão instrumental não está muito claro na minha cabeça o que seria o conceito de razão instrumental. E aí ele coloca muito como dentro da diferenciação racional finalística dos sistemas implica uma neutralização moral das esferas. E ele repete isso várias vezes assim, durante o livro. E também esse conceito não está... Essa ideia não está clara para mim. Assim, dava para entender, mas ficava meio assim. Tá. Já te respondo. Edu e depois a Roberta. Tudo bem? Professor, então, na verdade, de novo, né, eu sou muito curioso, então minha participação é mais em forma de pergunta.
E, assim, é dirigido a quem puder ajudar realmente a satisfazer a curiosidade, né? Eu vou vendo essa questão, vocês todos falando aí, a ontogênese e filogênese, e eu não deixei de me lembrar, de recordar desses conceitos, a visão que Toibner tem, né, em morfogênese, ontogênese e filogênese. Ele trata de morfogênese como uma espécie de processo de geração de formas, né, criação de complexidade estruturada interna por um processo através de processos de complexidade desestruturada. Aí disso ele joga para a ontogênese, que ele diz que é uma aprendizagem adquirida assim pelo sistema, dentro desse processo concreto, e a filogênese é a memorização. Eu queria saber se alguém aqui tal consegue fazer esse relacionamento, né, com essa visão que a gente está discutindo, tratando agora. Eu acho que seria interessante. E a outra pergunta, eu queria saber se eu posso considerar o Habermas uma espécie de neocantista, né, porque toda essa questão de colocar esse peso na moral para legitimar a produção, a positivação do direito, me lembrou muito dos neocantistas e tal. A reabilitação na moral, como o professor falou. Boa. Roberta. Eu agora até fiquei com uma dúvida também, que eu tinha uma dúvida e uma colocação. A dúvida é, por que as pessoas falam tanto? Isso, eu sempre tive essa dúvida, eu estou há 40 anos com essa dúvida, inclusive. Por que as pessoas falam tanto, né, que Habermas é neocantiano e tal? Porque Kant, para mim, ele é criticista. E o que quer dizer ser criticista? Ele faz uma crítica à razão pura. Ele não é idealista. Então, o povo fica falando, mas ele é neocantiano. Não faço, mas Kant não era Kant, do jeito que vocês estão achando que era. Porque eu não acho que Kant seja um platônico, entendeu? Eu sempre achei que Kant tinha a crítica à razão pura e a crítica à razão... da razão prática. Então, eu achava que Kant fazia, no final das contas, uma postura crítica à filosofia pura e ao idealismo puro. Então, eu mantenho essa dúvida. Porque excelente. Eu compreendo que Habermas, ele é idealista. Agora, eu não acho que Kant seja platônico. Na minha cabeça, Kant é diferente de Hegel. Tá. Agora, isso é uma dúvida. Aí, o senhor prefere responder a dúvida e depois eu faço minha colocação ou não? Não, já coloca agora. A minha colocação é a seguinte, eu acho que Habermas, ele, assim, né, eu acho belíssimo tudo isso, né, que ele escreve, tudo tal, né, acho de uma beleza, assim, talvez para um quadro a gente botar aqui, né, ficar admirando, mas... Vamos ser francos, né, meu amigo? Isso aí, no final das contas, vira um discurso da arrogância de você querer dizer quem é que vai dizer o que é a verdade. Eu só queria saber quem é o rei, o majestoso, o imperial, que vai dizer o que é o certo a ser feito. Mas deixa eu te falar, essa tua colocação já resolve a tua própria pergunta. Porque na prática ninguém quer nem saber da moral coletiva, né? Na prática, o que é que eu vejo? Cá para nós, né? Que eu não vou citar nomes, porque essa aula é gravada, né? E eu atuo no Supremo. Eu vou falar com o ministro, eu digo, vem cá, mas a Constituição diz que tu não podia fazer o que tu fizesse, não. Tu estás aqui declarando inconstitucionalidade monocrático, pela primeira vez no Supremo. Como é possível que tu faça isso? Se juiz de primeira instância faz, por que eu não vou fazer? Eu quero saber cadê a moral. Deixa eu... Mas agora, porque isso aqui é só uma brincadeirinha, quer dizer, isso aqui é fato, é real, mas a minha observação verdadeira, assim, filosoficamente, para não ser apenas mesa de bar, do ponto de vista filosófico, existe um autor, professor, que o senhor tem que ler. Aí vou te dizer, porque, sinceramente, foi quem melhor fez a crítica, do meu ponto de vista, Habermas, que se chama, é um autor norte-americano, morreu recentemente, maravilhoso, chamado Richard Rorty. Não sei se o senhor já posso passar uns livros que ele faz uma crítica que é maravilhosa, que é assim, no final das contas, porque Rorty, ele é sentimentalista, como filosofia, ele, na verdade, é neopragmatista do ponto de vista filosófico, e ele tem uma dimensão humana, que é essa questão da compaixão, de você enxergar o outro mesmo, sem ser esse outro
que supostamente está sendo resgatado pela moral pública, mas enxerga o outro lascado ali, pergunta para ele o que é o melhor. Porque eu vou dar um exemplo. Vê, quando a gente estuda no direito constitucional aquele caso dos anões de circo, que é do anão da boate, quer dizer, né? Anão de circo, não é? Anão em boate. Para quem não é familiarizado com esse caso é paradigmático, porque foi um caso julgado pelo Conselho Constitucional francês em 1958, no qual ficou decidido que os anões, que eles tinham finalmente, depois de muita luta, conseguido um emprego numa cidade lá no sul da França, e o emprego deles era entrar dentro de um canhão e, durante a festa da boate, ficava passando uns anões assim na frente das pessoas, e o anão virava o máximo da boate. Ou seja, todas as mulheres estão de olho no anão, o anão está lá de sunga, virou o gatão da boate. Roberta, deixa eu só responder as perguntas. Conclui, por favor, para eu poder. Na prática, numa dimensão habermasiana, o Conselho Constitucional disse que é proibido que nenhum anão trabalhe como dançarina em boate, pouco importa a vontade dos anões. O sindicato dos anões ficou indignado porque era o melhor emprego da vida dos anões, que eles já outrora um dia imaginaram ter, mas por uma suposta ideia de moral coletiva, quem foi que definiu isso? Quem foi que disse? Porque para quem sofre, essa moral é péssima, né? Para quem quem é desbeneficiado. Então, essa é a minha dúvida, porque eu acho que deixa eu tentar esclarecer um pouco desses pontos aí. Cara, o primeiro, o que é razão instrumental e razão comunicativa da Gabriela? Cara, se você entender isso, você entendeu o Habermas. Razão instrumental, acho que o texto o cânone da fundação da sociologia como disciplina é o texto do Weber, Economia e Sociedade. E ele fala que tem basicamente 3 tipos de ação na sociedade. A religiosa, em que você faz algo por acreditar num determinado valor. A tradicional, que é meio parecida, em que você faz algo porque sempre foi assim. Mas tem a instrumental, que é quando você articula meios e fins, entendeu? Que coincide com, vamos dizer, o Renascimento e a reforma religiosa e o iluminismo, quando você define suas ações numa equação de adequação entre meios e fins. Então você fala o seguinte: eu vou estudar para conseguir passar no vestibular, eu vou estudar para conseguir ser aprovada no mestrado ou no doutorado do IDP. Eu vou fazer isso porque eu vou conseguir me projetar profissionalmente e você articula um meio a um fim. E essa razão instrumental, ela que o Habermas chama de agir estratégico ou agir instrumental, ela é centrada em si mesmo, naquilo que te beneficia. E o agir comunicativo é uma lógica dialógica, quando você define, de fato, de maneira intersubjetiva, o que é melhor não para uma das pessoas, mas o que é melhor para a sociedade, o que é justo, o que é legítimo. E aí você abre para uma discussão de caráter moral. Entendeu, Gabriel? Então, por exemplo, você, em tese, vota na expectativa de ver o seu bem-estar ampliado na sociedade, né? E ele fala que na formação da vontade política, se a gente segue o agir instrumental, você tem um bando de individualistas, de egoístas, né? O agir comunicativo te permite abrir para uma discussão sobre o que seriam, na verdade, razões legítimas para o papel do Estado, o papel do orçamento público e tudo mais, né? Então, isso é importante entender isso bastante. E aí eu começo a responder as perguntas do Edu e da Roberta sobre se Habermas é ou não neocantiano e por que isso tem um problema de dizer, né? Porque, vê só, se você olha
nós vamos discutir isso melhor na aula que vem, que também é Habermas, mas ele coloca algumas condições para o discurso funcionar, né? Essas condições são: qualquer tema pode ser introduzido no debate por qualquer pessoa e só vale a força do melhor argumento no convencimento. Igualzinho o nosso parlamento atual, ou qualquer parlamento histórico do planeta, né? Por que ele faz condições idealistas, né, de convencimento e do discurso? O discurso, para ele, para ter esse potencial, tem algumas ficções, né? E qual que é o problema que isso coloca? Quando que eu sei que uma lei foi aprovada num cálculo de utilidade de meios e fins, ou quando eu sei que ela é resultado de consenso? Se eu olho para você e digo o seguinte: nós estamos agora no Brasil revendo a Lei de Segurança Nacional, né? Tem uma versão que vai dizer, de acordo com Habermas, as pessoas estão imbuídas de uma discussão moral, dialógica, e só vão aprovar essa lei quando chegar num consenso. E tem uma outra discussão, um outro olhar lomaniano que vai dizer: as pessoas vão fazer conchavo e aprovar o possível. Quando eu olho a lei pronta, como eu consigo avaliar se ela é resultado de um consenso discursivo moral ou se ela foi resultado de conchavo? E aí, qual que é o grande problema do Habermas? É que ele admite que, para isso, não tem resposta. Assim, olhando de fora e olhando de dentro, da perspectiva do agente, ele sempre vai poder agir de duas maneiras, que se bifurcam. É como se o agente tivesse diante de si o agir estratégico ou o agir orientado pela busca do consenso. E aí, essa é a dificuldade. O que faz, o que é minimamente capaz de orientar uma pessoa a se engajar na busca pelo consenso? Uma autovinculação moral, parecida com aquela que o Kant exigia. Essa é a única forma de você driblar o agir instrumental. Esse é o problema de construção do Habermas, na minha leitura específica, sem querer ter a pretensão de ser dono da verdade. Se você lê o Habermas, ele vai passar a vida dizendo que ele não sou neocantiano, não sou, porque numa sociedade, essa acusação expõe um ponto fraco da teoria dele, né? Porque o que significa ser kantiano ou não? O Kant está preocupado com a teoria do conhecimento e ele está brigando com o Hume. O Hume é um empiricista. Ele fala assim: eu sei que isso é um copo porque no limite eu toco o copo, eu pego o copo na mão. Tem uma parte que eu não preciso da razão para conhecer o copo. Eu não preciso. O meu cérebro não está funcionando quando eu estou conhecendo o copo. Eu tenho o copo na mão, minha mão que está funcionando. Isso é empirismo. E o Kant dizia: não, existem condições transcendentais do conhecimento. Algo que está antes de você encostar nesse copo, que é você ter o acúmulo de experiência de todas as vezes na sua vida que você pegou o copo. Você não pega o copo e põe na cabeça. Você pega o copo e bebe água, ainda bem que está vazio, senão tinha derrubado em mim. Mas você tem esse acúmulo de experiência vai sedimentando numa condição a priori do conhecimento. Eu não preciso que o copo seja preto com esses negocinhos aqui para eu saber que é um copo. Se o copo for branco, transparente, copo americano de boteca, eu vou saber usar o copo. Então, e o Kant, ele diz que eu só consigo, né? E aí, isso da parte do conhecimento. Na parte do comportamento moral, o Kant fala que eu tenho que generalizar universalmente as mesmas condições que eu generalizo para o conhecimento. Então, eu tenho que me comportar como se a máxima do meu comportamento humano pudesse ser estendida para todos os indivíduos. Então, é por isso que o Kant tem, na metafísica dos costumes, um imperativo categórico de ordem moral. Eu preciso respeitar todo mundo, né? Eu preciso agir pressupondo que todo mundo está agindo da forma como eu estou agindo. E aí o Nietzsche, que era um irônico do caramba, que tem um livro que chama Crepúsculo dos Deuses, Como Filosofar com o Martelo, ele fala, olha, tem um outro imperativo de ordem moral que poderia ser generalizado, que é salve-se quem puder, entendeu? Não tem nenhuma razão
para o Kant escolher uma boa moral. Posso ser uma péssima moral. Que é salve-se quem puder. Então, o que o Kant exige do indivíduo para agir em sociedade é que ele se vincule a deveres de caráter universal. Mas é isso exatamente o que Habermas faz. Que para a gente ter uma democracia deliberativa capaz de, vamos dizer, revitalizar a fundação moral do direito, eu preciso que as pessoas se engajem em comunicações orientadas pela busca do consenso. Mas eu sempre vou ter a possibilidade de agir de duas maneiras, ou de maneira estratégica, ou na busca pelo consenso. O que vai fazer eu buscar o consenso? Uma autovinculação moral. Então, nesse sentido, o Habermas me parece tremendamente neocantiano, porque ele exige do indivíduo uma vinculação moral, um compromisso prévio com a busca pelo consenso. Quem que está pedindo para falar? Sérgio, dentro do que o senhor está colocando, me que parece o seguinte, a razão prática em Kant ela parte de um subjetivismo, já a razão prática em Habermas seria plurissubjetivo, ou seja, para você chegar um resgate à modernidade, você, para criar uma razão única, você tem que ter um procedimento que permita chegar àquilo, e isso é uma construção, no meu entender, na minha leitura, é uma construção da sociedade. Né? Tanto é que o direito como uma consciência normativa ele vai surgir disso e vai decorrer desse jogo da própria sociedade que vai criar essa razão e todos nós vamos nos submeter dentro desse consenso. Né? É por isso que eu não consigo... Eu entendo o Habermas que ele fala que não seria neocantiano, porque ele fala, não, primeiro que isso é por subjetivo, não é uma razão prática que eu estou determinando qual seja. Isso vai partir de uma discussão. E só para concluir, essa questão da razão prática versus razão instrumental, pelo menos no livro do Marcel Neves, ele fala que há uma complementaridade, ou seja, decorre dessa razão prática, ou seja, dessas questões econômicas, finalísticas da sociedade, uma razão prática, uma razão normativa, mas essa é pressuposto dessa também. Uma está complementando a outra. Há um jogo nisso também, para você chegar, digamos, numa razão que seria universal, decorrente de um procedimento, de uma evolução da sociedade, no último estágio. É por isso que talvez eu concorde com o Habermas, que eu não consigo ver. Eu consigo ver, sim, Habermas, um retorno à modernidade, uma crítica àquela razão fragmentada da pós-modernidade. Só para pegar o contexto que o senhor falou. Não, perfeito, Sérgio. Eu entendo seu ponto de vista, mas eu acho que o Habermas é solipsista, ele não é intersubjetivo. Eu acho que ele faz um retorno para o sujeito radical, porque imagina, eu e você vamos entrar numa negociação. Então, que garantia eu tenho que você não está agindo estrategicamente? Eu vou me vincular na busca pelo consenso. Cada indivíduo só consegue vincular a si mesmo. Né? Eu acho que o grande ponto da teoria do Habermas é que não existe instância social capaz de garantir esse compromisso intersubjetivo. Ele tenta ver isso na democracia deliberativa, mas eu particularmente... Do sujeito, eu posso até concordar com o senhor, mas do ponto de vista da sociedade, eu acho que seria, enfim, em tese, possível o que ele está propondo, né? É uma proposição, ou seja, do ponto de vista do sujeito, ele se vincular a uma outra norma, não que ele está... Enfim, ele pode ter essa postura, mas a sociedade, como uma evolução natural nesse jogo, talvez seja possível. Agora, o que vai surgir? O que vai ser essa norma? Essa norma, se ela é melhor ou pior? Enfim, dentro do que a colega colocou, que de repente surge uma questão que proíbe, que você percebe, mas isso é injusto. Né? Mas isso, naquele momento, naquele jogo, foi possível dentro do desenvolvimento. Pode ser que no futuro um outro jogo permita uma outra configuração. Consenso, né? Posso fazer uma pergunta? Eu fiquei pensando no que o senhor estava falando agora e também com o que a Roberta falou. Fiquei pensando um pouco nessa questão de dignidade humana, enfim, né, teoria da ação, que foi a minha pergunta inicial, como esses sistemas comunicam, que é o que o Luhmann propõe. Eu poderia, então, fazer um paralelo, professor, entre, não sei se estou extrapolando demais, assim, pensamento, entre o Estatuto da Igualdade Racial com essa teoria da comunicação, em que você tenta um valor universal, né, você não sabe, aí você entra numa desigualdade,
né? Você tem seres humanos ali tratados desiguais, então você vem com, não sei, com um estatuto para tentar promover essa igualdade, seria isso, mais ou menos? Não, Ou eu acho é que toda muita vez... viagem, assim, não tem Não, eu nada a acho... ver? Não sei dizer, eu acho que fica difícil a gente medir construções teóricas por aplicações práticas, entendeu? Eu acho isso super difícil. Eu acho que a gente tem que tentar, nesse grupo, ir lendo a construção teórica em si mesmo, entendeu? Por exemplo, quão convincente eu me interesso mais para a gente tentar, nas próximas reuniões, avançar um pouco nessa discussão de quão convincente é a separação entre agir instrumental e agir comunicativo. Porque, sabe, às vezes assim, a gente está se guiando por um pouco de uma coisa tradição, um nada a pouco de ver, né? utilidade, um pouco de busca pelo consenso, mas quão convincente é isso, sabe? Assim, essa separação. E do ponto de vista da sociologia, como é que eu digo, se você olhar o meu comportamento, vamos dizer, ou de um parlamentar, se você olhar como observador externo, que critério o observador externo tem para dizer se aquela pessoa está agindo no interesse dela ou no interesse da sociedade? Qual é o critério externo? Se você for avaliar, empiricamente, assim, sei lá, uma conduta de uma pessoa que você conhece ou de um político, assim, ele está falando aquilo no debate para ganhar o debate ou ele está aberto a mudar de opinião e buscar um entendimento? Entendeu? Qual é o indicativo externo que você tem da conduta? Entendeu? Porque, assim, professor, o que me confunde muito mesmo, para ser bem sincera, é em relação ao paralelo que ele faz com o Piaget, sabe? Porque o Piaget, na verdade, ele, na teoria dele, ele vai falar sobre uma conduta de preferência a um comportamento, sabe? Na medida em que as condutas são ali adotadas e necessitam de uma significação para o sujeito. Então, é exatamente isso que o Piaget vai falar. Já para Parson, ele vai falar algo diferente sobre essa preferência ao comportamento, sabe? Então, assim, não sei, aí eu começo a repensar textos assim, que eu já li há muito tempo atrás sobre Piaget e Parsons, então eu não consigo concatenar mesmo uma ideia, sabe? Porque eu fico muito adstrita ali na teoria de Piaget e do Parsons, que eu tenho uma crítica e particularmente uma bagagem grande, que é o que está me dando... me travando nisso, assim, nessa teoria da ação, porque eu sei que os dois, eles pensam bem diferentes, né? Assim, o Piaget, ele pensa, assim, por um lado mais biológico, que não tem uma interação, sabe? O jeito de você resolver isso é pensar o seguinte: o Habermas está juntando várias referências. Ele usa o Parsons para explicar o funcionamento do que ele chama de sistema, o Estado e a economia. Entendeu? Então, ele não pega, por exemplo, o Parsons, na parte em que o Parsons fala de personalidade, de cultura, ele não pega. Ele fala o seguinte: olha, economia, empresas e Estado funcionam mais ou menos dessa maneira, com lógicas instrumentais. E a melhor descrição disso é o Parsons. Mas a ação comunicativa, ela exige um amadurecimento moral, cuja melhor explicação é se eu somar o Piaget com o Kohlberg. Entendeu? Que é a capacidade de ouvir o outro. Então ele vai juntando peças de um quebra-cabeça, entendeu? Isso para solucionar um pouco da sua... Entendi. Entendeu? Entendi. Nossa, eu estava confundindo muito, professor. Eu pensei que ele estava assim fazendo uma crítica, sabe? E assim... Não, ele vai sempre criticando que nenhum autor chegou onde ele chegou, de olhar ação comunicativa e tudo mais. Esse é o trunfo dele, mas o que ele está fazendo é juntando peças de um grande quebra-cabeça. Então, do Weber ele vai pegar uma parte, do Parsons outra, do Durkheim outra. Só o que interessa, né? Entendi. E de um jeito enviesado. Porque aqui no começo, quando ele começa a falar sobre desenvolvimento humano, assim, os dois têm uma concepção distinta, sabe? Então, foi isso mesmo que eu me confundi e tentei fazer um paralelo. Tá bom. Vamos lá, tem 2 mãozinhas levantadas, vamos fazer uma última rodada, que já são 1h15, e eu tenho que falar às 14 horas com os nossos amigos de Teresina, da turma nova do IDP. Eu acho que o Wellington está com a mão levantada. Primeiro, que ainda não falou. Professor. Eu queria saber das minhas perguntas.
A sua do Teubner, vamos responder depois, que a sua era se o Habermas era neocantiano ou não, né? Uhum. Do Teubner a gente fala depois. Tá. Pode ser? Pode. Então, eu gostaria de fazer um paralelo com o que o senhor falou e com os colegas também, principalmente com a Roberta, quando indagou sobre que diabo seria essa verdade que tentaria trazer Habermas. Só que, na minha percepção, professor, eu posso estar falando uma grande besteira, essa análise, essa parte da comunicação de Habermas se encaixaria muito bem no que traz C.S. Lewis no seu livro A Abolição do Homem, quando no final do livro ele descreve vários, entre aspas, mandamentos de várias civilizações, de vários tempos, em que se coincidem, por exemplo. Ele divide em leis, então a lei da benevolência, então ele traz da religião antiga do livro dos mortos, não matei ninguém, judaico antigo, não matarás, egípcios, nórdicos, que é em Nastrond eu vi assassinos. Então, diversos conceitos que se convergem em todo o tempo, em diversas civilizações que nunca se conheceram. Talvez não fosse, entre aspas, essa a verdade que Habermas tenta colocar, ao invés de escolher uma verdade aleatória e dizer que essa é melhor do que a outra? Quer falar, Gabriel? Você quer falar alguma coisa? Porque aí eu posso falar, a gente fecha abrindo para a semana que vem. O Habermas ele tem uma noção de verdade que é procedimental, e não conteudística. Ele não vai dizer que existe essa ou aquela verdade, mas que existem consensos formados historicamente de maneira dialógica que se sedimentam na reprodução simbólica da sociedade, em valores que orientam a cultura. Mas ele, até onde eu vejo, ele não defende uma única verdade ontológica, ponto final, nada disso, entendeu? Então é sempre esse caráter meio procedimental e discursivo, de você ir avançando, né? Só uma questão, por exemplo, considerando isso que o senhor falou, né, que não há uma verdade única, que interessa o procedimento, se há um consenso na sociedade e se há uma sensação, vamos supor, vamos dizer assim, autorreferente de que você crê que você está fazendo aquilo em prol de uma finalidade pública, né? Porque a ideia de finalidade pública e a própria ideia de interesse público, ela é relativa, eu acho, na minha cabeça. Mas vamos supor que, então, é possível dizer que o nazismo e o Holocausto na Alemanha foi um agir comunicativo, porém foi comunicado da maneira errada que Habermas acharia que deveria ser o certo. Porque houve um consenso, havia uma ideia generalizada. Roberta, não dá. A gente precisa concluir esse negócio assim, é muito confuso para soltar assim, né? O Habermas tem pressuposto um monte de sistema de direitos. Assim, nós já estamos super estourados no tempo. Deixa só eu acho que não dá para a gente ir por esse caminho, não. Vou fazer a finalização aqui, então, Bachu, para a gente fechar. Eu vou passar o famoso vídeo de encerramento. Mas antes, já abrindo para a nossa discussão da semana que vem, eu ia falar um monte de coisa também, mas acabou que não deu tempo. Tudo bem, a gente tem mais uma semana, a gente conversa sobre isso. Assim. Mas eu acho que talvez uma questão que pega muito no que a Roberta está falando e que passou um pouco por vários debates, é o que o Habermas está entendendo por moral, exatamente, né? E talvez a dificuldade, e consequentemente o que ele entende por consenso. Nesse videozinho que eu vou passar aqui, a gente vai ver que ele tem uma questão que ele está dirigindo a geração anterior da escola de Frankfurt, que na verdade ele está propondo uma pluralização, digamos assim, da própria concepção de razão, né? E quando a gente fala de uma ação comunicativa, talvez o que a gente vai ter que introduzir na semana que vem é a ideia dele de uma sociologia e de uma filosofia reconstrutiva. Porque a ideia não é exatamente que o Habermas está propondo princípios que ele está tirando da cachola. Assim. Bom, alguns vão dizer que sim, né? Mas dentro do procedimento que ele está propondo, ele está dizendo, na verdade, que a gente já adota os procedimentos que ele está determinando quando a gente realiza de forma feliz, né,
ou seja, bem-sucedida, uma relação baseada no entendimento. E ele vai falar o seguinte, bom, a evidência disso que eu estou dizendo é que a gente consegue se entender. A evidência de que esses pressupostos estão presentes é que mesmo a gente falando as coisas mais disparatadas, um consegue minimamente entender o outro. E se isso é verdade, isso significa que eu posso enunciar, e aí está a dimensão pragmática que ele está chamando a atenção, eu posso reconstruir, eu posso explicitar o que um indivíduo competente para agir racionalmente precisa fazer para agir racionalmente. Então, basicamente, o que ele vai dizer é mostrar o que a gente faz quando a gente produz sentido. E talvez seja esse o problema que está na sua cabeça, Roberta, porque você está imaginando uma ideia de uma moral pronta e do consenso como algo pronto. Mas, na verdade, o que o Habermas está fazendo é reconstruindo as condições do consenso. E isso vai ficar claro nesse vídeo que eu vou passar agora aqui, que, infelizmente, nós não temos... Eu vou colocar a tradução para o inglês automática do YouTube, mas a gente vai conversando sobre os trechos, a gente pausa e vai falando o que ele falou, tá bom? Pode ser assim? Porque tem uma tradução em português, só que ela está completamente errada. É até pior, eu acho. Vou passar então, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Não, né? Chegou a projetar uma tela preta. Ficou só tela preta, Gabriel. Só tela preta? É. Tá. Vamos lá, então. Me conta se aparecer alguma coisa. Agora foi. Livrinho verde. Not to forget that society is not only depending on technologies and the knowledge which feeds into new technologies, but that society is indeed depending on a proper continuation, reconstruction, and criticism of its own traditions. Tá, só uma coisa. Aqui na legenda automática do YouTube, o YouTube não entendeu o que ele falou. Ele não está falando cynicism, ele está falando criticismo, tá? Então, basicamente, o que ele falou agora é o seguinte, que é muito importante em relação ao que a gente discutiu na aula passada. Ele está dizendo, bom, a sociedade ela não se desenvolve simplesmente com base na tecnologia ou simplesmente com base na razão instrumental. Que, digamos assim, a crítica que ele está realizando à geração anterior. Ele está dizendo, olha, existe algo mais nessa razão que a gente está abordando. O desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento da modernidade, ele não é um processo de mão única, ele não é simplesmente algo que nos dirige para uma razão tecnológica e instrumental que nos domina. Há algo mais além disso, que é a possibilidade que nós temos de estabelecer consensos e criticar as nossas próprias posições morais. Because these traditions are the ones who give us a certain orientation of how to understand men in society, men in the world. When you look back, what themes of your research do you look upon as the most important? That's not easy to answer. I suppose that democracy is at least one major issue if I look back. That was the obvious alternative to the regime. Bom, aqui também, de novo, a legenda está completamente errada, né? Mas, se vocês viram, o entrevistador perguntou qual é o tema mais importante da sua pesquisa. E, bom, o sujeito tem uma obra enorme, né? O Habermas tem mais de 90 anos e continua produzindo. E ele vai dizer, democracia. Democracia é o tema mais importante do meu trabalho, porque ele é a óbvia, não donative aqui, mas a óbvia alternativa ao regime no qual eu cresci, a Alemanha nazista. Under which I had been living until I became 15 years old. I'm also a product of what at that time
was called re-education. So democracy is like ein roter Faden, a red thread, through my work from the beginning until what I'm presently interested in, for instance, in legal philosophy or international law. Bom, então, basicamente, o que ele disse aqui no final é que a democracia é o fio condutor que o leva desde as suas primeiras reflexões à questão do positivismo, conhecimento e interesse, até as reflexões mais recentes sobre filosofia do direito e direito internacional. Certo? Acho que com isso a gente tem uma boa ideia para começar a discutir na semana que vem. Ficamos Excelente. por aqui? Belo fecho. Obrigado pela presença de todas e todos aqui. A gente se vê em 15 dias. Obrigada. Professor Gabriel... Vou mandar mais textos no grupo de Zap aí para ajudar na discussão, tá? Professor João, só reiterando um pedido que eu fiz no chat, o professor Gabriel ficou de ver, mas só para registrar bem, eu, por exemplo, perdi o encontro anterior, infelizmente, aí eu queria perguntar se nós podemos ter acesso à gravação, eventualmente. Sim, claro. Beleza. Aí tem que ver lá com o apoio do DP como é que faz. Tá bom, depois a gente desenvolve. Muito obrigado. E a gente vai passar também as páginas do texto a ser lido na semana que vem, tá bom? Forte abraço, gente. Até daqui a 2 semanas. Tchau, tchau. E parabéns, Gabriela, foi ótimo. Obrigada, professor. Tchau, tchau.